Oiê! Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao 16º episódio do Fala Pri Podcast. Põe palmas pra mim. Tava com saudades dessas palmas, gente. 2024 começou e hoje é o primeiro episódio que eu venho aqui para gravar no estúdio. Agradecer já de antemão todo o carinho, todo o amor, todo essa recepção aqui do pessoal da Play Podcast. Porque, gente, eles são os melhores, não tem para ninguém. E eu amo fazer parte dessa família e eles que lutem, porque ficarei aqui por muito e muito tempo. Olha, pessoal, hoje eu estou muito, muito, muito feliz. E assim, tô me sentindo muito emocionada, de verdade, em receber uma pessoa aqui. Uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer numa viagem, né? Ela nos guiou por lugares maravilhosos, me ensinou a falar a palavra, vocês vão saber quem é, a hora que eu falar. Heathrow. Olha, gente, vamos receber com muito carinho a minha, eu posso chamar de amiga, Rosiane Pinheiro. Rosiane de Souza Pinheiro, seja muito bem-vinda ao Fala Pri Podcast. É uma honra te receber aqui. Eu adoro trazer pessoas que têm história realmente de inspiração. E você é uma menina batalhadora que lutou, né, e venceu. Então, histórias como a sua merecem ser compartilhadas, merecem porque inspiram outras pessoas também. E, gente, a Rosie, eu vou chamar ela de Rosie, tá? A Rosie é limeirense, né? A família dela é aqui de Limeira e ela mora atualmente há 13 anos em London. Vamos contar um pouquinho dessa história, pessoal? Let's go. Nossa, a câmera ali. Hoje o nosso podcast, ele tem um toque international, né, Priscila? Ai, vai ser demais. Vai, tô super ansiosa. Gente, a Rosie, como eu falei pra vocês, ela é capricorniana. Isso é umas coisas assim que a gente se identifica muito, né, quando a gente fala nisso. Porque tem muita coisa semelhante, né? Muitas. Com uma característica fortíssima sua capricorniana que você gosta de falar? Determinada. Perfeccionista. Mas isso, conforme a maturidade, né? A gente vai alcançando um certo grau, a gente vai se controlando mais em relação a isso. Mas a frase, melhor feito... Não, é bem feito do que não feito. Como é que é a frase? Melhor feito do que perfeito. Não Ai, dói nos meus ouvidos. Não dá. Eu não consigo fazer mais ou menos, eu não consigo organizar mais ou menos, principalmente quando se refere ao meu trabalho. Exato. E, gente, eu posso falar do trabalho dela porque, né, eu contratei o trabalho da Rosie quando estive em London. Eu, a Maio Marco, né, pós-maratona de Paris. Foi em abril do ano... Foi abril? Foi abril. Abril-maio. Foi abril-maio de 2023. A Rosie, ela trabalha com curadoria de viagem, tanto presencial quanto online. Então, ela atende também o pessoal de agências, né, com essa mentoria. Às vezes, alguns guias nunca foram para Londres e você consegue auxiliar o pessoal a formular um roteiro, né? Bem interessante. E uma das coisas que me chamou muita atenção quando a gente conversou, nós tivemos algumas reuniões, ela inclusive assim fez questão de ter reuniões online para me conhecer, né? E entender, tanto a minha, a Mal, o Marco, o que a gente gostava para fazer um roteiro mais assertivo, né? Então assim, eu fiquei 2 dias em Londres e foi tão incrível, que eu tenho a sensação, eu amei a cidade, mas assim, eu não vim embora faltando coisas que eu queria ver, eu vi tudo que eu queria ver, né? Então assim, isso graças a ela, porque se eu não tivesse alguém que tivesse tido esse olhar, essa curadoria, né, esse interesse em satisfazer aquilo que é importante pra mim, eu não teria voltado de Londres com essa. Paris eu voltei com uma sensação de que faltava, Londres não. Então conta pra gente um pouquinho de como é, né, esse seu trabalho, como é que surgiu, enfim. Mas acho que não, né? Vamos voltar do começo? Vamos contar do começo. A Priscila já tá acelerada aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar do começo, Rose. Como que foi esse seu interesse? De onde surgiu, enfim, pelo inglês? Você aqui em Limeira, você estudou da 1ª à 8ª série na escola Ari Leite, uma escola pública, né? E hoje você tá aí desempenhando esse papel, mora fora. Você fez magistério? Eu fiz magistério. Você fez o magistério no Eli e Castelo Branco. E Castelo Branco. E tem a formação acadêmica pelo ISCA? Pelo ISCA Faculdades.
E aí? Fiz serviço social. Fez serviço social? Bom, eu sou limeirense, né, de nascimento e de coração. E até o que a gente conversava nos bastidores, antes de começar aqui oficialmente o nosso podcast, era exatamente esse amor pelo idioma. E eu já quero começar aqui trazendo uma reflexão muito importante, que sempre quando você que está ouvindo esse podcast, se você tem um filho, um sobrinho, um parente, uma criança, enfim, que diga para você, olha, eu ainda vou morar fora, leve muito a sério o que essa criança está dizendo. Em todos os sentidos, porque eu fui essa criança. Né? Então, assim, o inglês, eu estou falando em uma época na minha vida que não tinha essa ascensão da internet. Gente, sério, não existia a internet, nem se cogitava a possibilidade. Aí, só para vocês terem uma ideia, esse meu contato era assim. Existia na cidade de Limeira, existe uma rua muito famosa aqui, chamada Rua Doutor Trajano. Se você não reside no estado de São Paulo, você é de outro estado, está ouvindo de outro país e tal. Essa é a principal rua da nossa cidade e existia uma loja chamada Discolândia. Uau! Uau! O que acontece? A Discolândia, ela trabalhava com discos de vinil. Nossa! Né? Para quem não sabe, que é aquele disco grande que a gente chama de LP, que é o long play. Aí o que acontece? Nas novelas da Globo, geralmente tem as faixas das músicas nacionais e internacionais. Aí, o que minha mãe fazia? Minha mãe ia até a Discolândia. Aí ela pedia para ele, assim, emprestado o encarte desse disco, desse long play, para tirar uma cópia, para levar para casa, para eu pegar a letra dessa música e traduzir através do dicionário. Aí eu pegava palavra por palavra. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10. Eu tinha 10 anos. Então, tudo que ela podia, tudo que estava assim no alcance dela. Aí o que acontece? Hoje não é tão comum, né? Mas existia bancas de revistas, bancas de jornais, principalmente em algumas praças aqui da cidade. Aí existia um método chamado Cursos de Idiomas Globo. Então, existia uma fita cassete que a gente inseria essa fita no rádio, né, no que a gente chamava de toca-fita e tal, e vinha o livro, daí tinha várias lições, e nessas lições a gente aprendia desde o básico, né, os greetings, que são os cumprimentos, né, good morning, hello, e era muito engraçado, porque em um certo momento, a própria voz da fita falava, pare a fita. Aí eu treinava, tal. Bom, enfim, então, quando eu fiz essa transição da 4ª para a 5ª série na escola pública, que aí eu comecei a ter aula de inglês oficialmente. Até me lembro o nome da minha professora, Maria Aparecida. Olha. E eu brincava com ela, eu falava assim, professora, você tem nome de rainha da Inglaterra, Mary. Olha, gente, que pode. E aí, assim, eu sempre fui aquela aluna super capricorniana, a primeira, sabe, a chegar na escola, porque no primeiro dia eu queria garantir a minha mesinha do lado da mesa da professora, porque eu sempre quis extrair o melhor que ela tinha para oferecer pra gente, né? Aí, na escola pública, assim, principalmente naquele tempo, era muito escasso em termos, assim, de informação em relação ao idioma. E a professora, assim, ela fazia o que ela podia, mas ainda assim muita coisa não estava no alcance dela, né? E eu pedia para ela, inclusive, sabe, para ela corrigir minhas redações, que vinham, assim, de vozes da minha cabeça, os títulos e tudo mais. Aí ela foi percebendo, né, a partir do 2º semestre, daí ela chamou minha mãe e viu que eu tinha muita facilidade com o idioma, e ela orientou minha mãe, olha, se for possível, você colocar sua filha, né, numa escola de inglês particular. Então, assim, isso vai ser um grande avanço para complementar, porque, né, da escola pública não é tão bom assim, pelo menos naquele tempo não era, né? E foi o que a minha mãe fez. Mas aí, tem até uma frase muito famosa do filósofo aqui, né, o brasileiro Cortella, tal, né, que você faz, assim, muito bem feito dentro das condições que você tem. Então, a ascensão naquela época era a escola FESC, era a CCAA, até não tinha tantas opções como existem outros, mas assim, hoje, mas a minha mãe não tinha condições de pagar nesse nível de escola. Então, existia uma escola muito pequena aqui na cidade que chamava New Center of Language.
Ninguém conhecia essa escola. Sabe essa escola, assim, que se você passar pela fachada, você nem percebe que é uma escola. Mas foi ali que eu comecei a estudar. E a maioria dos meus professores, eles moraram na Inglaterra. Uau. E aí que eu acredito também, Priscila, nessa questão da sincronicidade. Então, assim, como eu sempre tive um amor muito grande pelo idioma, especificamente pela Inglaterra, o fato de começar com esses professores que começaram na Inglaterra, então, sabe, você atrai o que você deseja. E assim, Inglaterra surgiu de onde? Como? Você lembra, assim, o momento? Porque, né, como que esse olhar, porque o pessoal tem o costume de pensar Estados Unidos, né? Exatamente. Quando fala em morar fora, primeira opção, Estados Unidos. Hoje em dia o Canadá também tá muito em alta. Mas Londres, porque a gente sabe que não é, né, um lugar tão simples, eu acho que é um dos lugares mais difíceis. E você sempre teve essa paixão. Sempre. Pela família real, essas coisas todas. Sempre. Ai, gente, ela falando da família real é surreal. Mas aí na escola, a partir das aulas de geografia, que pra gente era mais claro, né, em termos assim de localização, né, que é uma ilha que fica perto de outras ilhas, que daí foi entrando nas esferas, Reino Unido, Grã-Bretanha, tal. Então, assim, aí eu fui me apaixonando cada vez mais, mas tudo era muito longe, assim, principalmente financeiramente, do alcance da realização, que era um sonho mesmo, né? Então, a princípio, era estudar na Inglaterra. E aí, e assim, tanto é que na minha formação de magistério em Limeira, nas escolinhas infantis, eu sempre dei aula de inglês. Então, todas essas comemorações, que é muito presente, principalmente nos Estados Unidos, então, Priscila, nas escolas, eu não preparava um Halloween, mais ou menos. Não era. Era o Halloween. Era um Halloween muito especial para as crianças terem mesmo aquela vibe, mas assim, em termos de cultura. Do mesmo jeito que tem algumas coisas pontuais que a gente celebra, por exemplo, festa junina, eles não têm noção do que é isso. Sim. Né? E aí a gente trabalhava vocabulário, uma série de coisas, essas questões sensoriais. Então, eu tinha cada vez mais certeza, né, que quanto mais jovenzinho, principalmente criança, que você começa, a facilidade, ela flui, como aconteceu comigo, né? Então, eu sempre incentivei muito isso e tal, mas eu sabia, assim, que ficar em Limeira era só uma questão de tempo. Eu precisava me preparar, eu nunca tive uma decisão sem planejamento. Sim. Então, na minha cabeça, se morar fora do Brasil, eu tinha que fechar um ciclo primeiro, principalmente profissional. Aí eu pensava, muito capricorniano, né? Se alguma coisa der errado, eu quero voltar com um plano A e um plano B. Então, assim, tenho a formação de professora e tenho a formação de assistente social. Então, assim, se precisasse voltar, eu poderia recomeçar, inclusive, dando aula de inglês, né? Inclusive. E nessa sua trajetória profissional, então, você foi professora de inglês na pré-escola. Fui. Professora de inglês para gestores de multinacional. Exatamente. Até avançando um pouco ao tempo, meu primeiro intercâmbio foi nos Estados Unidos. E aí, eu recorri a uma agência muito tradicional. Quando eu falo tradicional, a gente tem que ter muito filtro para pontuar isso. Não é tradicional no sentido assim, todo mundo procura porque é muito boa. Não, é tradicional no sentido assim, ela tinha parcerias com escolas e famílias idôneas para enviar você para um intercâmbio, porque às vezes pode acontecer, infelizmente, né? Escola fantasma, sabe? Esse tipo de reportagem que a gente vê, inclusive, que é muito sério e é muito triste. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para um programa de intercâmbio, né? Mas eu sempre falei, eu quero Nova York. Aí a agência, assim, eles foram muito sinceros comigo. Falou, olha, Rosiane, quanto mais você afunila esse filtro, fica mais complicado, né? Porque assim, dentro do protocolo, tanto da família, Priscila, quanto a gente, tinha também as regras. Então, eu tinha várias. Eu não queria residir, por exemplo, com uma família que tivesse pet. Eu não queria que fosse uma família estrangeira. Porque eu queria que fosse, sim, uma família 100% americana para eu viver tudo daquela cultura, né? Em Nova York. Mas, Priscila, foi a família de Nova York que entrou em contato comigo. Uau! Tiveram várias, tal, né? Mas essa em especial de Nova York, até avançando um pouco mais ao tempo, eu fui para um intercâmbio de 1 ano, eles pediram para estender, eu fiquei 2 anos,
E fiz várias provas, né, de certificações lá nos Estados Unidos. E eu até fiquei muito emocionada recentemente, em 2023. Eu atendi essa família americana em London. Uau, não creio, que bacana. Eles foram passear em London. Eles foram passear em London. E você atendeu a eles. Ai, que legal. E aí tem uma questão super também que eu quero colocar, que é essa questão de sonho, né? Então, a criança, nessa casa onde eu morava, o sonho dela é ser presidente dos Estados Unidos. Uau. Então, assim, a decoração da casa, do quarto era White House. O e-mail era future, de futuro, future president. Avançando um pouco mais ao tempo, essa criança estudou política em Harvard. Uau. E hoje ele trabalha na equipe do Biden, na Casa Branca. Gente, até arrepiei aqui. Você vê como, né? As pessoas acham que é bobagem, né? Igual você. Você nasceu com esse talento, com esse dom. E você colocou isso na sua cabeça e você trabalhou pra isso sem pressa. Sabendo que o teu tempo ia chegar. Porque é aquilo que pulsava no teu coração e chegou. Né? Exatamente. E chegou, então as pessoas, às vezes, a gente é muito imediatista. Olha esse exemplo, né? Tipo, é uma coisa, não sei se surgiu dele ou da família, se é dele. É dele. E a família super apoiou, e aquilo vibrando nessa mesma, né, energia, as coisas acontecem, é impressionante. A gente não tem nada a perder, né, acreditar. Nossa, você até colocou uma frase aqui, como é que foi a frase? Uma frase do Rumi. Rumi, cadê? Posso falar? Pode falar, fala a frase ali, ó. Bom, essa frase do Rumi, inclusive, isso remete ao Ho'oponopono, né? Que tudo aquilo que você procura está procurando por você. Tá bom, gente? É sobre isso. Então, procure aquilo que você quer encontrar, né? Que você atrai. Que você vai atrair. Pode demorar, às vezes não é naquele momento, mas vai dar um jeito de chegar até você. Exatamente. Uau! Ai, gente, eu não tô aguentando aqui. Eu tô seguindo mais ou menos aqui o nosso bate-papo. Então, você foi fazer, né, esse estágio em Nova York, acabou sendo estendido por 2 anos. Depois você voltou pro Brasil. Eu voltei pro Brasil e é aí que entra essa questão da aula de inglês para gestores de multinacionais. Entendi. Né? Porque o que acontece? Quando você volta, assim, eu fiquei 2 anos. Então, eu fiquei fora do mercado de trabalho brasileiro por 2 anos. E você já tinha feito serviço social? Já tinha finalizado tudo. Já tinha finalizado tudo. Sim, eu trabalhava em um hospital aqui na cidade, né, um hospital privado, que é a Unimed Limeira. Como assistente social. Eu comecei como estagiária, eu fui contratada como assistente social. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer o curso de comissária de bordo. Porque na minha cabeça é assim, né? Para morar fora do Brasil, para não ficar tanto tempo, eu faria o curso de comissária de bordo e viajaria o mundo, sabe? Ai, que delícia! Aí eu concluí esse curso em Campinas, né? Fiz a prova do Departamento de Aviação Civil. Passei nessa prova, porque eu me dediquei muito, como sempre, sabe? Mas assim, aí, o que aconteceu, Priscila? Olha só que é de arrepiar isso. Assim, eu já tinha até desistido, já tinha enviado currículo e tal, mas mantive lá o meu trabalho, né, no hospital. Só que a minha primeira entrevista foi para uma empresa internacional que foi a Emirates Airlines, que foi no Rio de Janeiro. E geralmente na aviação é dividido em dois momentos. Geralmente é a primeira parte, que é a parte do inglês, né? E foi justamente naquela época que a empresa aérea Varig, ela quebrou. Então, tinham muitos comissários, tripulantes e tal, desempregados, né? Então, eu vi naquele momento que não era só sobre falar inglês. Aí que foi desencadeando, assim, outras coisas que era para além da comunicação. Porque nessa prova... aliás, a entrevista foi no Copacabana Palace, lá no Rio de Janeiro. Então, de novo, não tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje de cartão de crédito, de você parcelar a sua passagem e tudo mais, né? Tem que ser tudo assim. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, mais de 6 horas dentro de um ônibus para entrevista e tal. E aí, na primeira parte, eu passei nessa entrevista, que era a parte escrita de inglês. Aí tinha uma parte de speaking e tal, ok.
Aí, quando foi na segunda fase, eles dividiram em grupos. Aí no meu grupo tinha mais ou menos 20 pessoas. Dessas 20, 50% eles já eram comissários da Varig. Né? Então ali não era o inglês que pesava, ali já era a vivência de muitas coisas. Eu nunca nem pisei no aeroporto, né, naquela ocasião. E aí o tema do debate era sobre a exploração do pré-sal. E a exploração do petróleo nos Emirados Árabes. Uau, meu Deus! Porque Emirates... Então. Aí quem passasse nessa prova, a partir daquele dia, dentro de 15 dias, tinha que mudar para os Emirados Árabes. Só que aí quando eu olho para trás, uma menina, eu tinha o que naquela época? O máximo uns 23 anos. Limeirense, nunca saí do estado, da cidade, morar nos Emirados Árabes. Será que eu estava preparada? Eu acho que não. Quer dizer, não era para ser. Não era para ser. Aí foi a partir, né, dessa frustração, vamos dizer assim, porque para mim foi bem frustrante mesmo não passar, uma vez que na parte do inglês eu passei, mas não era sobre falar inglês, exatamente. E aí que eu decidi procurar então uma agência para fazer então o meu intercâmbio. E aí que tudo começou. Então esse processo foi mais ou menos em abril. Em agosto eu já estava com tudo preparado, né, fazendo todo o contato e tal. E deixei o meu trabalho, eu estava assim no auge do meu trabalho, né, dentro da minha formação, que eu trabalhava no Hospital Unimed e tal. Mas eu tive muito apoio de muitas pessoas. Eu fui de uma forma muito consciente, né, para tudo que eu tinha que fazer e tal. Aí o que acontece? Avançando de novo um pouco ao tempo, eu fiquei esses 2 anos nos Estados Unidos. E aí quando eu voltei, aí já não era mais isso que eu queria. Essa questão da aviação ficou completamente para trás, né? Então, vi muita coisa, vivi muitas coisas, estudei muitas coisas, conheci pessoas assim... de muitos países, né? E aí, nesse meio tempo, você fica muito tempo fora do mercado de trabalho brasileiro e você fica, assim, é meio estranho, assim, você fica meio perdido, né? Nos primeiros meses. Aí eu assumi algumas aulas de inglês em várias escolas aqui em Limeira, né? Então, assim, aí eu comecei fazendo substituição dessas aulas, porque leva um tempo para a escola, né, assim, conhecer o seu trabalho, para você conquistar o seu espaço, tal. Aí, assim, se você tem vários olhares do copo meio cheio, meio vazio, meio cheio para você olhar, né? Quando você faz substituição nas aulas de inglês, você alcança várias idades e vários níveis. Quando eu falo nível, estou falando de nível de inglês. Né? Então, você está preparada para dar aula para qualquer idade, porque te pega de surpresa, ó, te liga 10 horas da manhã, você pode vir dar uma aula 2 horas da tarde. Era mais ou menos assim, né? Aí existia uma escola muito tradicional aqui na cidade, né? Que era a Escola Ideia. Que eu fui aluna. Eu comecei na Alferes Franco, né? Uma rua também muito famosa aqui na nossa cidade e tal. Eu estudei no Ideia mais de 10 anos, inclusive, né? Aí eu fiz um teste e assim, foi de arrepiar, porque eu fiz o teste com a coordenadora que foi minha professora e o proprietário, que na época era o Tony, o diretor da escola, que também me conhecia quando criança, né? Aí eu comecei a lecionar no Ideia e fui conquistando o meu espaço e tudo mais. Só que aquela escola, ela tinha parceria com muitas multinacionais aqui na cidade, né? Então, aí, assim, eu passei a dar aula para esses alunos, inclusive tem uma empresa chinesa também que eu dava aula de português para eles. Então, eu lecionava também português para estrangeiro, em sua grande maioria, os japoneses da empresa Ajinomoto, né? E... Então, assim, foi a partir também de toda essa experiência fora do país, convivendo com outras culturas e tudo mais, né? Que despertou tudo isso. Então, eu nunca deixei de lado tudo que me dava prazer de fazer, né? Porque, assim, se tem uma profissão que você não consegue ser é a profissão de professor. Uma vez professor, você leva isso para a vida. É aquela pessoa do detalhe,
detalhe, que gosta de compartilhar, mas que sobretudo, eu até coloquei aqui no nosso briefing, né? Que eu sou uma pessoa incentivadora de sonhos. Eu achei isso fantástico. Achei isso fantástico, porque eu gosto muito dessa questão de sonhos. E por mais que os sonhos sejam nossos, ter pessoas que incentivam é tão especial. É muito especial. Que nós sejamos pessoas que incentivam os outros a realizar o sonho delas, né? Porque as pessoas, na maioria das vezes, quando você compartilha um sonho com alguém, a pessoa tem aquele olhar crítico, né? E fica apontando aquilo que pode dar errado. Então, a gente não precisa ser assim, né? A gente pode incentivar as pessoas, porque se aquilo é o sonho dela, se aquilo é importante para ela, por que custa incentivar, né? E tem muitas pessoas que desincentivam. Exatamente. É o que mais tem, acontece, né? É o que mais acontece. E você, nesse momento, quando você falava que sua mãe é maravilhosa, eu tenho o privilégio de conhecer a sua mãe, uma mulher incrível. Quando você falava isso, sua mãe sempre te apoiou? Sua mãe sempre te incentivou? Olha como é importante os pais, né, incentivarem os filhos. Porque não é sobre o que você quer que o seu filho seja, é sobre aquilo que ele nasceu para ser. É sobre o sonho dele, né? Eu sempre também falo isso pro meu filho. Falo, o que você quer ser? Você nem sabe ainda, mas... mãe, eu quero aprender sobre... Vamos. Ele queria aprender culinária. Leva na escola fazer culinária. Porque a gente só vai entender aquilo que a gente realmente... Quando você experimentar. Né? Quando a sua mãe ia na Discolândia, pegava o encarte do disco. Olha o que ela fazia por você. Exatamente. Que incrível. Incrível. E hoje ela tem o maior orgulho dessa filha que ela tem, né? Tem. É uma querida. E Rose, vamos lá. Então, depois você também tem uma parte que eu acho... Daí você se formou no ISC, enfim, tem toda essa formação acadêmica. E há quanto tempo, como é que foi? Você já foi direto daí, voltou para o Brasil? Voltei. Começou a dar as aulas? Isso. E aí depois você foi direto para Londres? Como que foi isso? Quando que deu esse estalo de Londres e como é que foi tudo isso? Tá, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu assumi algumas aulas, dando prioridade à noite, né? Porque assim, eu tinha a intenção, inclusive, que o meu trabalho das aulas seria um complemento mesmo. E aí, eu voltei a trabalhar na Unimed, né? Nesse meio tempo, eu recebi o convite para assumir um desafio de um departamento que nem existia. Mas aí eu passei a trabalhar temporariamente no hospital, depois eu passei a trabalhar na sede administrativa. Então, assim, era extremamente cansativo, porque eu trabalhava na Unimed até às 5:30 da tarde. Daí eu subia pro IDEA, que é a escola, né? O centro de idiomas. Já era na Avenida Saudades ali? Já, em frente a uma pizzaria ali, chamada Michelutio, né? E aí eu dava aula até às 11 da noite, inclusive aos sábados até às 4 da tarde. Uau. Mas era uma forma que eu encontrava, claro que além do complemento de uma renda, era eu não perder esse vínculo com o idioma, né? E aí que eu fui me encontrando, Priscila, em vários aspectos. Porque assim, quando você ensina, quando você é professor, você vai delimitando várias coisas. Você é professor, tá? Em que segmento? Tá? Em que matéria? E no inglês isso também acontece. Então, tem professores que eles amam dar aula para iniciante, né? Então, tem alguns professores que eles gostam muito o nicho, assim, dos adolescentes e tal. Então, a minha pegada sempre foi business. Eu gosto de business English. É isso que eu gosto. Porque eu venho também de um processo do mundo corporativo, né? Porque eu trabalhei muitos anos na Unimed, eu já venho com essa disciplina também de escola e tudo mais. Então, eu gosto mais desse universo business, principalmente porque já é um perfil de aluno, assim, mais engajado, mesmo porque ele precisa levar aquilo a sério, porque às vezes ele depende também de falar o inglês, né, de aperfeiçoar o inglês de repente para ele alcançar aí novos desafios, sei lá, ser transferido a serviço da empresa, fazer uma apresentação internacional como acontecia muito, né, que a gente presenciava tudo isso e auxiliava os alunos. Então, eu fiquei por 4 anos. 4 anos. 4 anos depois ainda no Brasil. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer valer essa escolha em relação ao Business English. Aí eu decidi fazer um curso específico de Business English. Aí eu fui para Irlanda. Irlanda. Daí eu morei na cidade de Dublin. Mas aí você foi
A trabalho? Não, eu fui fazendo intercâmbio. Intercâmbio. Eu deixei tudo de novo, mais uma vez. Deixou tudo. E quanto tempo daí você ficou em Dublin? 1 ano. 1 ano. 1 ano. É um lugar incrível também, né? Eu gosto muito, é bem diferente. Bem diferente. É. Uau, e daí você foi pra Dublin, fez esse intercâmbio. Fiz um E daí durante o intercâmbio você trabalha lá. Pro pessoal que não entende, enfim, quais são as formas de intercâmbio que a pessoa pode fazer? Especificamente, eu não sei como estão as regras hoje, né? Na Mas na nossa época você poderia. Era a sua escolha. Você poderia estudar 1 ano, você poderia trabalhar 6 meses, estudar 6 meses, ou você intercalava. Você, sei lá, trabalhava de manhã, estudava de manhã, trabalhava à tarde, vice-versa e tal. E, assim, foi um super desafio, porque eu me deparei, assim, a um tipo de sotaque que rompeu, assim, muitas barreiras. Até então você tinha mais um olhar pro inglês americano. Americanão. Mesmo. Super. Que tem muita diferença, tá, gente? De falar water. Water. É. Hoje em dia ela não gosta de falar, mas tá bom, vai. E aí os irlandeses, né, então assim... Já tem aquela pegada mais britânica. Tem, porque tem muita influência, né? Mas tem uma questão lá na Irlanda que eles têm um outro idioma que é o gaélico, né? Então, todas as placas que você vê, assim, pela cidade, ela tá, primeiro lugar escrita, está em gaélico e aí em inglês. Então, se você conversa com uma pessoa, por exemplo, de 60 anos, de 50 anos, você tem, inclusive, mais dificuldade para entender, porque ela traz esse sotaque gaélico incorporado para o inglês. Vou dar um exemplo. Vai. Eu cheguei no aeroporto e eu precisava saber onde era o ponto de táxi. Daí uma senhora irlandesa falou assim para mim, turn right. Como é que é? Turn right. Right. Eu falei, gente, será que é rice, que é arroz? O que eu tava falando? Eu falei, gente, o que é esse rice? Aí que eu descobri que ela tava falando right. Right, turn right significa vire à direita. Então foi um super desafio, sabe? E assim, diferentemente, imagina, você mora em Nova York, né? Uma super metrópole, tudo, né? E aí a Irlanda, assim, já é mais pacato. Eu até costumo brincar assim, é o Mato Grosso da Europa, sabe? Porque dá uma sensação assim de sítio, você vê assim, sei lá, cabritinhos, assim, umas fazendinhas conforme você vai passando pela estrada. Olha. Então foi um super contraste em muitos aspectos, mas o desafio maior realmente foi essa questão da comunicação, né? Porque os meus professores eram pouquíssimos estrangeiros, assim, 95% deles, eles eram ingleses. E tem também a questão da cultura, né, Priscila? Em muitos aspectos que a gente vai aprendendo com eles, né? Vou te dar um exemplo. Aqui, a gente fica muito triste com episódios de perda, de velório e tudo mais. E a minha professora, ela levava pra gente anúncios. Assim, quando tem um... É engraçado. Vai. No caso do velório, pra eles, assim, é um evento. É um evento. Aí a família vai toda pro pub, bebe. Meu Deus. Escreve alguma coisa numa plaquinha e conta, assim. Eles celebram que, na verdade, até ali... Eles celebram a vida daquela pessoa até ali. Então, não é um dia triste pra eles. Né? Então, assim, as pessoas mais próximas, amigos de escola, sei lá, parente e tal, sobem no palco, cantam uma música que a pessoa mais gostava. Lembra os momentos felizes, né? Exato. Que, na verdade, eu acho que é assim que é pra ser. Não é pra ser uma tristeza, né? É cultural isso. É cultural, exatamente. Uau, eu acho interessante. A gente vê nos filmes, então é verdade. É verdade. É verdade esse bilhete, gente. Daí tem algumas coisas que a gente sabe que o brasileiro gosta muito, por exemplo, a banda U2. Né, que tem o Bono e tal. Então aí a gente fez assim, tem tour, né, onde eles, na escola onde eles estudavam e tal, então para eles assim, é um super ícone, porque é da cidade, do país e tudo mais. Então assim, foi um divisor de águas no sentido assim, dos Estados Unidos, por a gente até morar no mesmo continente, a gente já sabe mais ou menos o que esperar.
né? Mas quando você vai para a Europa, aí é uma outra visão, uma outra mentalidade. Mesmo porque, assim, até o próprio continente é mais antigo e tudo mais, né? Isso é muito mágico, né? Essa sensação que eu tive. Eu sempre fui para os Estados Unidos, e quando essa oportunidade de conhecer a Europa, eu me senti dentro de um livro de história. E hoje, se eu puder escolher 1000 vezes, eu volto para a Europa. 1000 vezes, porque é uma experiência de vida. A gente, né, ali no Rio Thames, assim, imaginar que barcos viking passavam ali, aquela coisa que vocês veem. É muito louco, né? A gente andar naquelas ruas ali, nos pubs, que a gente sabe que quantos anos estão ali. Aquele pub que a gente foi, o primeiro que você indicou, que é bem ali perto do Big Ben. Ele é de 1872. Winston Churchill. Falei direito? Sim. Cara, primeiro-ministro, né? Sim. E sim, foi ali, frequentava. É muito emocionante, realmente. É muito engrandecedor, né? Essa cultura que as pessoas da Europa têm de manter as coisas. Falo, gente, se tiver que escolher, vão pra Europa. De verdade. Eles preservam tudo, absolutamente tudo, pra eles vira história. Vira história, é tudo muito lindo. Nossa, é maravilhoso. É realmente uma viagem que traz cultura, nos deixa mais cultos. Exatamente. Agora imagina viver aquilo, né? Tanto eu não sei se você sentiu isso. Nos Estados Unidos é muito comum, você já tem assim na sua listinha, né, de prioridades que a gente chama de wish list. Você quer passar num outlet. Você quer fazer uma comprinha. Compra. Na Europa, às vezes você nem lembra. Nem lembra. Não, se der tempo eu compro alguma coisa, porque você quer viver tão intensamente tudo aquilo. É muito mágico mesmo. Bom, e daí, terminando essa fase aí da Irlanda, voltou pro Brasil? Não. Aí não. Que a história começa. Aí que vira além do óbvio. Gente, olha, eu já vou falar aqui, pra quem ainda não acompanha, a Rose é Londres além do óbvio, porque nem o roteiro dela é óbvio. Nada do que ela faz é óbvio. Ela é sempre muito dedicada, muito perfeccionista, muito maravilhosa. Então vale a pena vocês acompanharem, pra vocês conhecerem ali e tudo mais. Então conta, agora vamos, bora. Agora apertem os cintos. Pois é. Então, assim, pra você aplicar para um processo de visto para a Inglaterra, não sei como está agora, mas pelo menos naquele tempo você aplicava para fora do país, né? E assim, de avião da Irlanda até a Inglaterra, são 45 minutos. É pertíssimo, né? É muito perto. E aí tem uma prova de Cambridge, né, para você aplicar pro visto e tal, que eu tive que fazer essa prova. O nome dessa prova é IELTS. Como é que é essa prova? É o seguinte, é até interessante a sua pergunta, porque as pessoas, às vezes, elas precisam se desafiar nesse sentido. Então, você fica aí 10, 15, sei lá, 8 anos fazendo conversação, fazendo o cursinho de inglês, né, que a gente tá acostumado. Mas aí, sabe quando você fala assim, eu escrevo bem, mas eu não entendo. Ou, se você falar comigo, eu te entendo, mas eu não consigo te responder. Então, assim, o órgão autorizado a falar para você, sim, você ouve bem, no sentido assim, né, do speaking, do listening. Não, você fala muito bem, que é o speaking, que daí eles vão analisando várias categorias, aí é a prova de Cambridge. Aí, por quê? Cambridge é uma das universidades na Inglaterra que é uma referência no mundo. Existem vários estudos, inclusive, né? De pesquisas, inclusive, não só para o ensino e tal. E aí, eles têm, das provas existem várias categorias. Tem o PET, tem o CAT, que é para criança. Aí, assim, para o adulto começa a partir do FCE. Que essa sigla significa First Certificate in English. Quer dizer, é o seu primeiro certificado, é a sua primeira prova de proficiência, que você vai ser analisado em todos esses aspectos, gramática, o speaking, que é quando a gente está falando, o listening, que a gente está ouvindo, e o reading, que é a parte da escrita. E aí você vai se desafiando, porque o FCE é o first, que é o primeiro. Aí depois você tem o CAE, né, que é o Cambridge Advanced in English, que daí já é o avançado. Aí você tem o último, que é o CPE. Então, hoje eu estou no penúltimo grau
da fluência máxima do inglês, porque eu já passei por todas essas provas de Cambridge. Uau! E é o tipo de prova que você não dá assim para fazer na unha. Não é só sobre falar inglês. É como o vestibular que você tem que saber, você tem que se adequar assim ao tempo da prova, sabe? O formato da prova. Então, imagina você responder algumas perguntas de um texto em um reading, por exemplo, que está falando de golfinho, que está falando de baleia, que não é um assunto, assim, da sua realidade. É diferente de você estar falando de comportamento, motivação, coisas que já são mais presentes, assim, na nossa realidade, né? E além dessas provas de Cambridge, né, que te dá essa ênfase final mesmo, ou você fala ou você não fala inglês. Aí tem as provas que são para fins curriculares ou acadêmicos. Ou seja, olha, meu sonho é ser transferido a serviço da empresa, sei lá, do Brasil para a Inglaterra. Aí existe uma outra categoria de prova de Cambridge, que é o IELTS. Né, que assim, o foco deles é principalmente a gramática. Então, essa prova, ela expira a cada 2 anos. As outras não, elas são vitalícias. Então, você tem que estar fazendo? Você tem que estar fazendo, justamente, né? Então, você vai aplicar para visto essa prova, para trabalho essa prova e tudo mais, né? Então, eu deixo aqui o meu incentivo também, né, para as pessoas que... Primeiro, para aquelas que gostam de inglês, se desafiar nesse sentido, sabe? Então, a prova de Cambridge, ela vai te levar para um outro nível, no sentido de você se dedicar, no sentido de você elevar o nível do seu vocabulário, né? E principalmente, assim, para alguém que não começou a aprofundar tanto o inglês. E no futuro, porque assim, a gente precisa ter esses desafios no meio do caminho. Senão você vai ficar lá na aula de conversação, aí vai chegar uma hora que você pega muita intimidade com o professor, você acaba falando, vamos falar português mesmo, entende? Infelizmente isso acontece muito. Aí, retornando então à sua pergunta, daí eu fiz essa prova do IELTS, eu passei nessa prova porque eu me dediquei muito, inclusive, né? Só de preparatório foram quase 4 meses para essa prova. E aí eu me mudei oficialmente para Londres em 2011. 2011. E aí você foi para trabalhar? Aí até eu coloquei aqui na timeline, né, em Londres. Então, já tive algumas experiências. Porque o que acontece, Priscila, você tem a mentalidade de acordo com a formação que você tem aqui. Sei lá, eu sou fisioterapeuta, eu quero atuar, sei lá, como fisioterapeuta no outro país. Mas tem várias coisas aí que envolvem, inclusive de legislação, que pode mudar de um país para o outro e tal, né? Você colocou aqui que você trabalhou em escola infantil. Trabalhei. Escola infantil em Londres. Em Londres. Foi uma super experiência. Com as criancinhas. Muito diferente, é muito diferente. Imagino. Assim, vários aspectos. É numa escola pública, né? Então, é o que eles chamam de teacher assistant, né? Então, assim, eu tive que fazer um curso para isso, claro, né? Então, isso também é algo que eu sabia, assim, que eu queria de uma forma temporária em vários aspectos. Porque você trabalhar com criança, eles te corrigem muito. Olha que bacana. Eles são maravilhosos. Te ensinam muito. Muito. E o meu inglês naquela época era muito americano. Isso incomodava bem as crianças. Uau. Então eles me ajudavam muito, os professores me ajudavam muito, assim, né? Então, até trazendo, assim, um exemplo que para mim foi super diferente. Então, eu sinto que as escolas aqui no Brasil, eu não posso generalizar, mas pelas experiências que eu tive na minha cidade... As excursões, elas têm mais um teor de entretenimento. Exato. Então, em São Paulo, por exemplo, existia um local muito famoso que era o Play Center. Uau. Tinha muitas excursões pro Play Center, não. Então, na Inglaterra, eles fazem os passeios, assim, com teor cultural. E principalmente que vai contribuir com uma visão da criança no sentido assim, esse leite embaladinho que chega aqui na sua mesa todos os dias, ele passou por muitas mãos. Né? Então, assim, a gente fazia as excursões nas fazendas, né? Então, as crianças assistiam como desde esse processo de tirar o leite, né,
da vaquinha e tudo mais. Então, a gente fazia muitas excursões em campos de lavanda no verão, os campos de espárragos, aliás, as plantações de espárragos, de morango. Então, eles prezam muito isso, né? Legal. E o que mais me chamava a atenção, principalmente quando a gente ia nos palácios, nos castelos, nas galerias de arte, eu sempre pensava nisso, falava, poxa vida, essas crianças, assim, elas estão vivendo da teoria à prática sobre a cultura, a história do próprio país delas. E elas têm a oportunidade de ir lá e ver isso de perto. Faz toda a diferença. Faz. Então, futuramente, no mercado de trabalho, claro que fica um pouco difícil os nossos filhos, né, para quem tem filho, por exemplo, concorrer, né, com essas crianças nesse mercado. Porém, não é impossível, né, porque, assim, a gente vem de um país que está, assim, em um desenvolvimento, assim, muito intenso. Inclusive, tem muitas coisas em relação ao Brasil que eu encontro, assim, de uma forma mais positiva, né, do que na Inglaterra. Eu até comentei, né? Eu aprendi a selecionar o melhor dos dois mundos. Então, para mim, a Inglaterra é melhor, Brasil é pior. Olha só, é diferente, né? É diferente. Então, depende muito do olhar que você traz, do olhar que você vive. Eu acredito muito também nessa questão, assim, de energia em muitos aspectos, né? Então, assim, a sua energia também, o que você reverbera, pode atrair para você, né, coisas muito boas. E se for ao contrário, pode atrair coisa ruim também. Né? Então, é sempre importante ficar muito vigilante nesse aspecto. Sim. Nossa, falou tudo. E aí, você, da Escola de Educação Infantil, você foi numa agência de imigração? Sim, lá eu aprendi muito. Basicamente, eles são uma agência especializada em visto para as pessoas que estão tirando a cidadania, né? Cidadania italiana e principalmente a cidadania portuguesa. E as pessoas também que estão nessa busca de se naturalizar como britânico, como inglês e tal, né? E aí foi um trabalho temporário muito especial na época das Olimpíadas. Que legal. Então, eu trabalhava no departamento de educação, dentro dessa agência, né? Que eles proporcionavam também as experiências de suporte e orientação para conhecer outras cidades, para além de Londres e tudo mais. Então, eu aprendi muito. Que legal. Olha, daí ela trabalhou em escola infantil, agência de imigração, curso introdutório de intérprete. Sim. E empreendedora, agora ela é empreendedora da Londres, além do óbvio. Sim. Viu? Só um adendo, né? Quando eu chamei a Rose, ela mandou, eu entrei no WhatsApp dela e tem uma foto dela com o Neymar. Como que eu ia explicar aquilo pro meu filho, que ela tá com o Neymar? Aí eu falei assim, o Arthur, né, pega meu telefone. Mãe, ela tá com o Neymar. Pergunta pra ela do Neymar. Como que foi que você conheceu o Neymar? Conta pra nós. Você encontrou o Neymar no evento, né? Onde foi? É isso que eu gosto, né? Ai, então, adoro. É muito mais acessível essas pessoas, né? Quando eles estão em outros países fora e tal, né? Bom, basicamente existe uma loja de departamento em Londres, famosíssima, maravilhosa, que foi até retratado na série Mr. Selfridges, né? E aí nessa loja de departamento, o Neymar era o garoto propaganda de uma marca de jeans, que era naquela linha denim e tal, né? E aí, eles... aí, assim, como eu sou cadastrada com várias... porque, assim, como eu faço os passeios e tal, né? Então, eu sou cadastrada com várias lojas lá, inclusive de departamento na Inglaterra. Daí, eles mandam a newsletter exclusiva primeiro para quem tem, né? Pra gente ter essa informação em primeira mão. E aí, eles ofereceram, né? Algumas... como chama... waistband, as pulseiras. Sim, pulseirinha de área VIP. Aí era tudo com horário marcado para poder tirar foto e tudo mais, e o resto é história, né? Então... Nossa, que legal. E você já chegou a atender algum famoso, conhecer, assim, algum famoso lá nessas suas andanças por Londres? Ou seja, você trabalhou como intérprete? Não, foi o seguinte, eu fiz o curso introdutório, né, porque o que acontece? Eu não queria começar mais uma vez, mais um curso universitário, e depois, né, vai que não é isso, né, que eu queria, que eu gostaria. Aí, nesse curso introdutório,
tinha um módulo específico que é para isso que eu faço hoje, né? Que é essa questão de você receber turistas e tudo mais. E aí, nessa questão de energia, olha como que nada é por acaso. Como eu trabalhei na Unimed muitos anos, e eu mantive contato, foram mais de 10 anos, né? Com muitos médicos e tal, e eles vão muito para... Congressos. Que aí eles têm o quê? 2, 3 dias livres, assim, no máximo lá. Então, geralmente, esses congressos, eles são na Espanha ou na Alemanha, que é ali bem próximo e tal. E aí, eles decidem dar um pulinho lá em Londres. Igual eu. Então, começou de uma forma, assim, muito informal, né? Então, assim, só que, assim, começou a ficar bem comum, sabe? E aí, eu comentei com a minha professora. Eu estava quase finalizando o curso. Ela falou, Rosiane, olha, tu precisa começar a pensar sobre isso, né? Na ótica de um negócio, por que não, né? Começou a surgir essa demanda. Na verdade, não foi algo que você, capricorniana, planejou. Não. Aconteceu. Foi. Você morava lá, você mantinha o contato com as pessoas aqui, né? Tinha esse bom relacionamento. E as pessoas, sabendo que você morava lá, que estava lá, te procuravam pedindo ajuda. Ó, tô com pouco tempo em Londres, você não consegue me ajudar? Onde eu vou? O que eu faço? Mas o curso... legal. Então, mas aí como no curso tinha esse pilar específico relacionado ao turismo e tudo mais, né? E aí eu comecei uma busca, assim, muito intensa pra eu entender. Imagina, ela se dedicou aí. Aí, minha filha, o céu é o limite. Ela falou, o quê? Agora eu vou ficar... Vamos estudar isso, vamos ser boa nisso. Porque eu pensava, imagina, você empreender num país... para um público que não está naquele país, ele está num outro. Porque assim, eu atendo estrangeiros, eu atendo brasileiros, inclusive, que residem em outros países, mas, em sua grande maioria, eu atendo os brasileiros que vêm do Brasil, né? E aí, eu fiz um curso que pra gente aqui equivale ao nosso Sebrae, até para eu entender como que é empreender e tudo mais. E aí, as coisas foram acontecendo, Priscila. E aí, essa questão, né? Que ressoa no coração. Eu não tinha muita experiência. Aí eu pensei assim, RP Londres, que na minha cabeça, assim, era de... RP Londres. RP Rose Londres. Pinheiro. RP, porque, né? Como é que fala? Esqueci a sigla. Também pode significar... Quando fala RP de empresa, RP de... Relações públicas. Relações públicas, isso, relações públicas. Então, aí que começou a me incomodar. Então, aí algumas pessoas me perguntavam se eram relações públicas. E tem uma outra sigla também que eu não lembro. Aí, o que me incomodou de verdade é que em 2017 eu fui convidada para ministrar uma palestra no curso de relações públicas aqui no Brasil, numa cidade próxima daqui de Limeira. E daí as pessoas tinham essa impressão que era de relações públicas. Mas até então, assim, né, já tinha consolidado tanta coisa, marca e tudo mais. Falei, não, eu sou de Capricórnio, eu até coloquei no nosso briefing aqui, né, que, assim, eu me incomodo com ideias que aprisionam, né, eu coloquei isso aqui no começo. Falei, não, eu não tenho o menor problema de recomeçar, refazer, vamos de rebranding, vamos lá. Só que aí um dia, fazendo um curso de marketing de madrugada, por causa da diferença de horário, e aí, até quero mandar um beijo pro Wagner Taboada, foi um dos primeiros mentores, né, de marketing digital, e ele falou, olha, o que ressoa no coração de vocês, que você olha e fala assim, não, isso me representa, a partir do momento que eu falo o nome dessa empresa, desse empreendimento, te representa. Aí eu pensei, eu vivo tanta coisa que, para além do olhar do turista, Londres além do óbvio. Nossa, ficou Londres além do óbvio. E foi isso. Gente, muito, muito, muito legal. E hoje você atende, né, como eu falei no começo, tanto quem quiser ir para Londres presencial, online, dá essa mentoria também, né, para agentes de turismo que nunca estiveram em Londres. E Londres, além do óbvio, gente, tem canal no YouTube, tem muito vídeo legal, né? E, gente, eu queria perguntar pra Rose, porque é umas coisas assim, que é muito, muito... as pessoas acham, né, colocam ali, romantizam a ida, né, sair do Brasil, morar fora, mas não é só um mar de rosas, né? Não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios, né, de ser uma imigrante, de morar fora. O que mais
pega pra você? O que mais você sentiu? O que mais você sente até hoje, né? Depois de quantos anos? 13 anos morando 13. fora. Como é que é isso? Esses desafios? Bom, em primeiro lugar, assim, é inevitável não pontuar isso pra gente que veio de um país tropical. A primeira questão sempre vai ser a temperatura. Sempre. E com um agravante em Londres, que na cidade tem a fama de que chove muito, e é isso mesmo. É verdade. Porque quem esteve na cidade no auge do verão não vai entender muito bem, né? Porque são dias gloriosos de sol e tal. A gente vive os nossos dias como se fosse o último. São poucos dias, né? Londres tem essa pegada de falar que são poucos dias. Pouquíssimos. Cinza, né? Você sabe Exato. que eu tinha assim, eu sempre achei lindo, mas eu não tinha assim, uau, por Londres, porque eu sou muito solar. Eu gosto de céu azul, eu gosto de sol. Aí todo mundo falava, não, Londres é uma cidade depressiva, porque não tem sol quase, não faz sol. Enfim, a gente pegou sol em Londres, tá, gente? Eu levei o sol pra Londres. Eu sempre falo isso. Eu levei o sol pra Londres, né? Mas tem isso mesmo, essa... Tem, assim, é inevitável, chega a ser até físico. No sentido assim, ó, hoje eu gosto mais do frio do que do calor. Só que ainda eu não consigo superar. O que mais me incomoda é a transição de outubro e novembro, que começa a anoitecer 3:30 da tarde. Meu Deus. E isso ainda é um pouco difícil de superar. Gente, porque são poucas horas de dia claro, né? Exato. Mais dia escuro. Uau, eu não sabia disso. Eu imagino que isso deva ser depressivo mesmo. Então, aí o seu corpo fica confuso, porque escureceu. Aí ele não entende se tá na hora do chazinho da tarde, de dormir, de comer. E aí piora um pouco. Calma que piora. Ai, meu Deus, calma. Aí em dezembro, amanhece 8:30 da manhã. E anoitece 2:30. Tá vendo, Júnior? Por isso que... Cara, que corajosa você. Exatamente. Aí é por isso que eu fujo. Ela foge. Todo ano você vem pro Brasil passar uma temporadica. Nessa época. Pra dar uma aliviada. Exatamente. Pra dar uma aliviada. Então, não que eu não goste do frio. Eu amo. Assim, não tenho dificuldade nenhuma. E te dá, assim, bastante disposição e tal. Só que aí o que acontece? Você vem de um verão muito intenso, em agosto... Aí não dá tempo de ser gradativo. É muito súbito. No sentido assim, nossa, 15 de setembro, tal. Nossa, começa a primeira semana. Halloween, dia 31 de outubro. Chuva garantida. Incrível, assim. Incrível. Todo escurecendo chove. 2 da tarde. 2, 3 da tarde. Caramba. Esse é um ponto, assim... Não, eu acho que isso não dá pra acostumar, não. Não. Isso aí não dá. Não. E eles que... Então, mesmo eles. Mesmo eles. Eles também comentam, né? Então, tipo, eles não têm escolha. Não tem escolha. Né? Nasceu ali e tudo mais. Mas, eu falo, olha, se vocês que nasceram aqui, vocês reclamam. Imagina. Aí você vai buscando outras formas, né? A sua rotina vai mudando, assim, em todos os sentidos. Então... você vai se encontrando com a sua própria companhia, no sentido de, tipo, o que eu posso fazer para amenizar essa sensação nessa época do ano, sabe? Porque as pessoas... É verdade essa coisa que os ingleses são mais frios? Tem isso mesmo? Você brasileira... Enfim, o que eu senti enquanto turista ali de 2, 3 dias que eu fiquei. Eu senti, né, vindo de Paris, eu senti que as pessoas são muito mais educadas e solícitas, né? Se você tiver perdida, vem alguém para te auxiliar, as pessoas surgem para te ajudar. E em Paris eu tinha muito medo de alguém vir querer me ajudar, porque eu já tinha sido alertada que tinha muito assalto e tudo mais. E Londres não, as pessoas que vieram, todas super solícitas em ajudar, e elogiando, né? Eu falei que eu tava com uma jaqueta linda, o pessoal elogiou, várias pessoas me elogiaram. Então eu senti isso, né? Mas eu não senti frieza. Eu gosto muito dessa sua pergunta, porque de novo, a gente ressoa o que tá dentro da gente. Então, assim, essa questão da frieza depende muito da referência que a gente tem. Então, o Brasil é um país assim, é tropical. As cores são vibrantes, as pessoas são vibrantes, o clima é vibrante. Então, pra gente, traz sim essa impressão,
sabe, de alegria o tempo todo e tudo mais, né? E aí, os europeus, assim, em especial os ingleses, eles são muito práticos nas respostas, eles são muito direto ao ponto. Capricornianos todos. Eu particularmente, eu acho que eu preciso mandar pra lá. Exatamente, então eles não têm isso. Mimimi. Então assim, eles não começam como a gente uma frase com então. Você foi convidada para a festa de aniversário. Você gostou? Então, sabe? Seja direto. É isso. Daí seja dá prático. toda aquela volta. Entendi. Então, assim, não é frieza, sabe? É uma forma diferente, de novo. Não gosto da frase, é melhor ou é pior? Nem melhor, nem pior. É diferente. Aí, como você vai interpretar isso, depende o quanto você está pronto em termos de vivência, sabe? E aí tem essa questão também da pontualidade britânica, que eu quero trazer aqui como um exemplo real, assim. Vai. Eu tenho um casal de amigo inglês, assim, eles são muito queridos, tá? Moram próximos de casa. E até deixei um episódio no meu YouTube falando a respeito disso, né? Daí eu decidi trazer aquele momento brasileiro com bolo de cenoura, pão de queijo e tal. Enquanto eu preparava, e eu marquei o horário específico, né? E aí, enquanto eu preparava, Priscila, a minha janela da cozinha, ela é de frente para a rua, então eu consigo ver quando alguém chegou. Aí ele chegou e parou o carro. Só que faltava 8 minutos. Aí eu enviei uma mensagem. Eu falei, olha, a gente marcou 7h30, mas você já pode entrar. Ele falou, não, você marcou 7h30. Uau. Então, quando for 7h30, eu toco a campainha. E é assim mesmo. E é assim mesmo. Eu não posso generalizar por todas as regiões, né? Mas, em geral... Mas você vê, eu acho assim, é muita educação, né? Porque é pontualidade, é ser direto. Porque você ser direto, você tá valorizando o tempo da outra pessoa. Você não tá sendo grosso. Porque o tempo é o que a gente tem de mais precioso. Então, ficar rodando em círculo, às vezes, pra falar alguma coisa, seja direto, né? Seja claro, objetivo. Isso é respeito com o próximo. Respeito. Eu acho isso. E hoje, quando eu retorno aqui, isso é, assim, uma das minhas maiores dificuldades, assim, né? Então, das pessoas, em geral, tô chegando. Tá, mas não tá. Tô no meio do caminho. E tá, mas não tá. Mas não está. Tá saindo de casa, querida, e tá lá falando que tá chegando. Ai, que bacana. E mais algumas coisas que você considera, assim, que é muito difícil, enfim, desafios de Vários. Porque, assim, eu acho que intensifica, principalmente nas datas comemorativas, né? Então, tem algumas coisas que mexem muito com você, assim. Por exemplo, a gente ainda deposita o nosso orgulho do país no futebol. Isso é inevitável. As pessoas gostando ou não. Então, Copa do Mundo, né? Então, assim, você está num país que quando você vai torcer, você é minoria, porque você está torcendo contra. E também datas comemorativas, né? Como Natal, Ano Novo, seu aniversário, Páscoa. Principalmente essas datas, assim, que remete mais à reunião de família também, sabe? Geralmente é mais difícil, mas, de novo, depende muito como ao longo do tempo você vai lidando com isso, né? Então, por exemplo, sei lá, domingo de Páscoa. Então, eu não vou ficar em casa, sentada no sofá, chorando que eu estou sozinha na Páscoa. Eu escolhi estar ali. Então, o que eu faço? Eu me programo muito antes. 2, 3 meses. O que vai ter de mais legal na cidade na Páscoa? Aí, eu me programo para naquele dia eu preencher o meu dia. Se eu não tiver atendimento, por exemplo, entende? E hoje também com a facilidade da internet, de vídeo, né? A gente se sente mais próximo, né? Exatamente. Sim, se eu for comparar na época dos Estados Unidos, era o telefone fixo. Que eu ligava para minha mãe. Acho que as pessoas se sentem mais próximas ali, né? Ai, que sensacional. Agora, em relação à refeição, é outra coisa que eu quero colocar também aqui, né? As pessoas sempre me falam assim, nossa, quando você volta para Londres, você deve voltar com a mala lotada, né? De produtinhos brasileiros. Gente, não. Hoje eu não levo mais nada. E eu vou explicar o motivo. Então, assim, as vendinhas brasileiras,
principalmente na Inglaterra, você encontra até produtos de limpeza Veja. Você encontra paçoquita, tudo, pipoca doce, tudo que a gente tem aqui. Então, hoje, assim, esse acesso, ele já é mais fácil. E outra coisa que eu determinei desde a época dos Estados Unidos, sabe? Então, assim, pô, eu tô em outro país, não é sempre que eu tenho os mesmos ingredientes que eu teria aqui. Então, eu me permiti, sabe, experimentar o que era de mais autêntico em termos de refeição local e tal, né? Então, assim, hoje eu compro, sei lá, pão de queijo congelado, para quando der vontade eu vou lá, sabe? Então, assim, eu quero fazer um bolo, mas aqui eles não usam, por exemplo, sei lá, o amido. Como a gente chama Maisena. isso? Maisena. Não tem maisena. Não, gente, faço outro tipo de bolo que não vai maisena. Acostuma, né? Entende? Acostuma, até porque tem muita coisa boa. Exatamente. Muita qualidade. Né? Exatamente. Eu acho que eu me acostumaria fácil. Então, assim, pra mim, e eu nunca tive esse problema, sabe? Priscila, eu preciso ter o meu cantinho, tem que ter o meu travesseiro, a minha cama. Eu não tenho esse problema, sabe? Tá certo. Eu me adapto. Tem que ser adaptável, porque, né, primeiro, pra você ter essa decisão de mudar pra outro país, você tem que ter isso muito bem claro, né? Porque senão você não aguenta. Nossa, não aguenta. Que legal. Ai, gente do céu, tem tanto assunto aqui pra nós falar que se eu ficar horas e horas e horas. Eu queria falar um pouquinho com você, né? A gente colocou aqui nos highlights, sobre motivação. Você citou aqui uma frase do médico e escritor Augusto Cury. E a frase do Rumi é aquela que você falou no começo. Aquela do Rumi que eu falei. Que você falou no começo, de motivação. E que mais que a gente não falou, que a gente precisava falar para o pessoal aqui nesse podcast? Da motivação, inclusive, Priscila, eu posso ler, porque eu separei aqui com bastante carinho. Por favor. Do médico e escritor Augusto Cury. Porque assim, eu sempre tive como mantra e peguei algumas referências. Sabe, algumas pessoas, elas fazem, por exemplo, o quadro dos sonhos. Sim. Né? Então, elas pegam uma foto de Paris, elas não sabem quando, de que forma, mas ela tem certeza que ela vai para Paris porque é o sonho dela e ela coloca isso no mural. E ela atrai isso. Muito. Eu atraí muito isso pra minha vida. Eu falo assim, tem muito claro, principalmente na Maratona de Nova York, pra mim era isso. Tipo, 2, 3 anos antes, eu postava no meu Instagram a foto da maratona, não sei o que. Eu não sabia como eu ia, por questões financeiras, por várias outras questões. Eu não sabia como eu ia, mas eu sabia que eu ia. E eu sabia que pra aquilo acontecer, tinha que acontecer outras coisas. Né? Eu não poderia comprar inscrição, eu teria que ser sorteada. Não que para pagar, a gente tem que pagar de qualquer forma. Mas seria difícil eu convencer meu marido, amor, eu quero correr 42 km em Nova York. O único jeito seria falar, fui sorteada, a maratona me escolheu. Eu tenho que ir, eu não posso falar não. E várias outras coisas, mas eu pus aquilo tão claro, aquilo pra mim era uma verdade tão grande. Que eu sempre falo pras pessoas, falo assim, eu senti o cheiro, eu já me via lá. Não tinha na minha cabeça não tinha como aquilo não acontecer. Não. Só ia chegar no tempo dela. Então eu descansei nisso e chegou. E aconteceu e foi, tipo assim, uma realização de um sonho mesmo. Porque todas as coisas foram cooperando para que aquilo acontecesse. Então eu acredito muito no mural dos sonhos. Muito, porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Não. E a gente cria a nossa realidade a partir do momento que a gente decide viver aquilo antes mesmo daquilo acontecer. Então o cérebro vai trabalhar, as coisas vão trabalhar. E, gente, isso é ciência, tá? Isso não é, papo de coach. Não é. Não isso é realidade. Isso é, sabe? Eu já vivi isso. Você também tá falando aqui que você viveu isso. Então, não custa você tentar, porque não custa nada. Não. A gente sonhar, incentivar as pessoas a sonharem, né? Pôr ali o quadro, você visualizar aquilo, visualizar. Aquilo vai dar um jeito de chegar até você. Inclusive, foi até interessante isso que você traz, porque logo quando eu saí do país, uma moça da minha turma da faculdade me encontrou no Facebook. Ela falou, mas onde que você tá turistando? Eu falei, não, eu moro aqui, né? Daí ela falou assim, desculpe a minha sinceridade, mas eu sempre achei que você viajava na maionese. Gente, é isso, as pessoas que são sonhadoras, tem isso. Tem. Porque quem é muito pé no chão, quem é muito, né, não tem capacidade de sonhar. Não. E aí a pessoa olha pro outro e fala, ai, como ela é tonta, como ela é sonhadora, que perda de tempo. Pois é, aí eu falei pra ela, ainda bem que você tinha razão, já tinha a palavra viagem aí no meio. Olha, viagem na maionese.
Arrasou! E Priscila, eu separei aqui uma frase muito especial que eu nunca fiz o Mural dos Sonhos, mas eu sempre tive o médico, esse médico como referência, que é o Augusto Cury. E ele também é escritor e tal, né? Fantástico. Então, eu tenho esse caderninho até hoje, né? Que eu sou aquela pessoa capricórnio do caderninho, apesar do note, do telefone e tal. O caderninho nada supera também. Exatamente. E assim, para você que está ouvindo esse podcast, eu quero trazer isso como um incentivo e quero passar isso adiante mesmo, sabe? Porque essas palavras, ela fez muita diferença para mim. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você também. Então, olha só. Nos alicerces das grandes descobertas, existem grandes falhas. Nos alicerces das grandes falhas, existem sonhos de superação. Realizar sonhos implica em riscos. Riscos implicam escolhas. Escolhas implicam erros. Quem sonha não encontra estrada sem obstáculos, lucidez sem perturbações, alegria sem aflição. Mas quem sonha voa mais alto e caminha mais longe. Palmas. É sobre isso, gente. É isso. Que lindo. Que livro é esse? É do Augusto Cury. Qual? Semeador de... Tá. Você lembra? Vamos deixar a referência do livro aqui. O livro é Nunca Desista dos Seus Sonhos. Ai, que lindo! Eu já quero esse livro, gente. Já quero! Sensacional. E você é uma pessoa que nunca desistiu dos seus sonhos? Não desisto. Tenho muito mais para sonhar. Continuo apoiando diretamente. Sabe, quem me concede a honra, inclusive, de abraçar o sonho de viagem das pessoas. Porque é um sonho viajar, né? É um sonho. É uma viajar. realização de um sonho. E é interessante, Priscila, porque hoje, assim, eu vivo o oposto do que eu vivia. Porque, assim, chega um certo tempo que você trabalha no hospital. Então, assim, as pessoas, elas estão tão angustiadas, você vai lidando com a morte todos os dias, que você chega numa festa de aniversário, aí a pessoa tá falando pra você sobre guia médico, sobre autorização, sobre alguma recomendação, sobre o médico, né? Tipo, você tá numa festa, né? E é inevitável, porque as pessoas têm você como referência, né? Então, geralmente, era, né, trazer... Assistente social. Exato. É o momento em que as famílias estão vulneráveis, que elas têm que recorrer a uma assistente social, né? E aí hoje eu vivo o oposto, daí eu encontro, inclusive essas mesmas pessoas, né, elas estão viajando, elas estão felizes, elas estão realizando um sonho. Então, assim, para mim é muito prazeroso também viver esse contraste. E eu não acredito muito nessa questão de transição de carreira. Eu acredito que você traz um pouquinho, assim, da sua essência e da sua expertise. E tudo isso você coloca num novo cenário, que se o seu trabalho, o seu propósito realmente é ser contribuição, você vai agregar tudo isso. Entende? Então, por exemplo, hoje quando eu recebo uma pessoa que ela tá, assim, estudando inglês, o que ela gosta muito de inglês, eu até comento, vamos fazer o tour em inglês? Né? Então, eu incentivo isso. Eu falo, olha, quando a gente for na loja, no restaurante, você está estudando inglês. Então, é você que vai falar, você que vai pedir, né? Então, eu acredito muito nisso. E isso volta para você, né? Bem aquela música do Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around. Né? O que você faz, volta para você, né? Se você está reverberando algo de negativo, volta para você. De positivo, é em dobro, transcende. Ai, que maravilhoso, gente. Ai, que pessoa especial. Ai, que delícia te receber aqui, sabia? Ai, eu adorei, Priscila. Nossa, você tem muito conteúdo a compartilhar, muita coisa boa, de verdade. Obrigada, viu? Ai, a Priscila foi um dos presentes que Londres trouxe pra mim. Ai, olha que chique, gente. Somos limeirenses e fomos presentes em London. Isso acontece muito, tipo, da minha própria cidade. Eu não conhecia mesmo, porque já faz tempo que eu não moro aqui, né? E aí eu acabei criando laços com várias pessoas. Gosto muito. Amo a hashtag Gente de Limeira. Amo essa hashtag. Ai, que gostoso. E viu, vamos fechar aqui. A Rose colocou aqui pra gente, né? Uma frase. Nossa, esse highlights aqui pra mim é pra vida, viu, cara? Não permita que ninguém cale a voz dos seus sonhos.
Exatamente. Essa é, assim, é a mensagem que eu deixo mesmo para você. Não importa, não importa. Se você veio de uma cidade pequena, se você veio de uma cidade grande, sabe? Se foi do Brasil, fora do Brasil e tudo mais, não permita. E vou até trazer um exemplo sobre isso. Quando eu fazia o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, então eu falei sobre sorrisoterapia dentro do hospital como ferramenta alternativa de cura. Que eu acreditava muito nisso, porque minha avó ficou na UTI aqui em Limeira, né? Eu tinha esse grupo, né, de voluntários dos funcionários, e a gente tinha como referência o Pat Adams, que basicamente é um médico americano que o sonho dele é construir um instituto, no sentido, inclusive, que esse hospital ele tivesse uma pegada assim de playground, para a criança não sentir que ela está num ambiente hospitalar, né? E aí, Priscila, eu enviei uma carta, porque eu queria colocar, na verdade, o livro dele, ou trechos do livro dele, em anexo. De novo, eu não estou falando de uma época que a gente tinha Instagram, Facebook. O acesso. Facebook, não, acho que não. Faz o quê? Uns 20 anos, né? Não, É. Bom, enfim. E aí, eu fui no método tradicional. Fui na carta mesmo. Aí, eu enviei essa carta em meados de junho, né? Até comentei com a minha orientadora, ela assim, eu tenho certeza que ele vai mandar. Não. Aí, um médico, inclusive, muito especial, me ajudou a dar uma melhorada, assim, na tradução, para poder enviar, né? Tinha que ser de um teor mais formal e tal. E aí, a entrega do TCC, assim, chegava cada vez mais próximo a data e nada. Aí um dia, chegando da faculdade, do trabalho, né? Aí roupinheiro, a irmã, as irmãs Pinheiros. Minha irmã roupinheira me aparece, assim, ela viu que o ônibus ia parar, me parou no portão, assim, com envelope. Gente, sério, não me passou pela cabeça desistir, mas eu já estava quase desistindo, porque o prazo, minha coordenadora ainda deu uma esticadinha, né, para ver se dava tempo. Aí o que aconteceu? Ele não só enviou esse livro para mim, eu tô falando de uma época que não tinha sanção da internet. Então, o que aconteceu? Eu enviei essa carta para os Estados Unidos para um endereço errado. E alguém teve a sensibilidade de abrir essa carta e enviar para o endereço correto. Uau. E nesse meio tempo, o Pat estava na guerra do Kosovo, fazendo trabalho voluntário. E só quando ele voltou, ele teve conhecimento dessa carta. Uau. Aí ele mandou uma carta com um anexo, inclusive isso está no TCC, no ISCA Faculdades, e daí tem a foto, né, dele atendendo assim na guerra e pedindo desculpa pela demora e que ele esperava que ainda chegasse a tempo para colocar de anexo. Ai, que lindo! E ele te mandou o livro? Ele me mandou o livro autografado e mandou essa carta. Que sensação. Explicando o que aconteceu, o porquê da demora, que foi esse o motivo, né? E aí, nessa conversa, né, tem todo um teor de livro e frases e tal. Eu não posso deixar de citar também, né, a minha mentora, né, que foi a Elisângela Batista, quero enviar um beijo para ela. E ela escreveu um livro, 12 pessoas que você precisa conhecer. E aí que eu me dei conta, né, do impacto do meu trabalho no sentido de ser contribuição na vida das pessoas, porque essa mentoria ela aconteceu na época de pandemia, né, que o meu segmento assim foi afetado em 100%, né, a gente parou mesmo. E aí, nesse processo que ela me conheceu, ela estava escrevendo o livro e ela pegou como inspiração, assim como parte da minha história, daquele momento que ela me conheceu e trouxe para esse livro. Então, eu fiquei... No livro dela, você é uma das 12 pessoas que você precisa conhecer. Olha, Elisângela, eu já conheci. Você tá certa, viu? Fantástica, que delícia, que história deliciosa. E tem muito mais, gente. A Rose tem o canal do YouTube, né? YouTube. Conta pro pessoal um pouquinho do seu canal no YouTube, como as pessoas podem te encontrar, te acompanhar, que nesse final do mês ela volta para London. Pois é. Como que as pessoas podem te acompanhar um pouquinho mais da sua trajetória nas redes sociais?
Vamos lá, em todas as redes sociais, né? No TikTok, no Instagram, no Spotify, né? Do meu podcast. Olha, gente, fala no YouTube, sempre Londres além do óbvio, sempre. E aí, Priscila, eu não posso também finalizar sem trazer esse ponto importante aqui, né? O meu canal do YouTube, ele surgiu justamente na pandemia para conversar com as pessoas mais de igual para igual, até trazendo assim um teor de reflexão. Uhum. E um dos vídeos que viralizou nessa época foi referente à imigração de Londres, que volta nessa questão: não permita que ninguém cale a voz dos seus sonhos. Então as pessoas, elas têm infelizmente uma tendência de fazer a gente acreditar que por algum motivo você não vai conseguir entrar, que você vai ser barrado, que a imigração de Londres é muito isso, muito aquilo e tudo mais. E isso eu percebi que cria um pânico nas pessoas, principalmente quem não fala inglês. Uhum. Né? O que é natural você se sentir acuado, né? Justamente porque é muito comum esse tipo de abordagem. Eu acho que esse foi um dos motivos, né, que essa mensagem ela foi para frente. Porque o teor dessa mensagem era dizer o seguinte, que quando você decide fazer algo, principalmente se está relacionado ao sonho, você precisa, principalmente para alguém, para te guiar, para te orientar profissionalmente. Porque às vezes o seu amigo, ele tem toda a melhor intenção do mundo, ele até está torcendo por você. Mas às vezes ele não tem a expertise técnica, às vezes ele não tem o conhecimento para te ajudar a aplicar, para te ajudar a levar essa ideia adiante, né? Então, você que está ouvindo esse podcast, você não fala inglês, você tem muito medo de viajar fora do Brasil porque você não fala inglês, isso não é pré-requisito para você viajar a passeio, a turismo, entende? Então, o país está acostumado a receber pessoas do mundo inteiro e tudo depende muito da sua intenção. Uhum. Você vai na condição de turista, Mesmo? Você vai ficar uma semana, você vai ficar 15 dias, por exemplo, né? Então, não me fale, me mostre. É só isso que a imigração precisa que você prove para eles. É isso, se a intenção é boa, então, tudo vai acontecer tudo bem. Exatamente. Não precisa se preocupar. Não. E é isso, gente. Então tem esse vídeo e muitos outros no canal da Rose, no Londres Além do Óbvio. Yeah. Acompanhem. E quem tem viagem para Londres, quem sonha em conhecer a Londres, não percam a oportunidade, gente, de entrar em contato com ela, de fazer essa cotação desse serviço. Realmente é muito diferente, né? Como eu falei no começo, foi uma viagem incrível. Eu voltei assim de Londres com outra visão. E se não fosse por ela, por esse carinho, por esse cuidado, né, em desenvolver ali um roteiro específico pra gente, nós estávamos em 3, eu, a Mai e o Marco, e todos voltamos assim muito satisfeitos com o que a gente viu. E logo a gente volta pra fazer a maratona de Londres, logo não. Esse ano não, porque Maria tá chegando, mas quem sabe no próximo estaremos lá em London again para correr a maratona. Inclusive, esse ano a Europa está bombando, o ano de Olimpíada. Sim. Na França, e a Inglaterra vai sediar os jogos da Euro, que é como se fosse uma Copa do Mundo entre os times europeus, então fica a dica aí, gente. Então é isso, minha querida, queria te agradecer muito mais uma vez pela oportunidade, por ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui comigo, compartilhando a tua história. Saiba que eu te admiro muito e que tô sempre aqui vibrando por você, mandando energias positivas, from Brazil to London. E qualquer dia eu tô chegando lá em Heathrow. Let's go back. Um beijo, obrigada, viu? Gente, então é isso, encerrando por aqui mais um episódio incrível do Fala Pri Podcast. Agradecer mais uma vez aos meninos maravilhosos aqui do estúdio, da Play Podcast, o Junior, querido, que tá aqui comigo. E convidar vocês para acompanhar a Rose aí nas redes sociais. Acompanhem a gente também, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Toda semana temos episódios novos para vocês, sempre pessoas incríveis aqui compartilhando história de superação, tá bom? Um beijo, gente, muito obrigada e até o próximo Fala Pri Podcast.